A chama que consumiu o assediador vivo deixou até o cangaceiro sem palavras. Era uma tarde abafada no sertão da Paraíba, o sol marcando sua presença inclemente sobre a poeira da estrada. Maria, uma jovem de apenas 16 anos, voltava da escola, os cabelos cacheados presos em um coque desajeitado, e os olhos cheios de sonhos e esperanças. Tudo parecia normal até que a sombra de um homem mascarado surgiu do nada. O coração dela disparou. O som do seu grito ecoou pelo sertão, mas foi rapidamente abafado pela brutalidade do sequestro. Ele a arrastou para a escuridão, deixando uma cidade inteira em estado de choque e uma família despedaçada. Os dias que se seguiram foram de desespero absoluto. A dor da sua mãe e o olhar vazio do pai passaram a ser a nova realidade, uma mistura de impotência e tristeza. As autoridades locais pareciam mais preocupadas em salvar a própria pele do que em trazer justiça. Aqui, a justiça falhava e a vergonha se acumulava. Em meio ao lamento, um nome começa. O cangaceiro notório que todos temiam, mas também admiravam. Bizarro era pensar que ele poderia ser a esperança, mas era a única alternativa. 3 dias após o ataque, uma batida forte na porta arrastou a família de Maria da dor à perplexidade. Era ele, Lampião, vestido com suas roupas de couro desgastadas, imponente, mas também humano. Ele pediu comida, e a necessidade de desesperados os uniu por um momento. Enquanto se alimentava, o olhar de Lampião encontrou o de Maria, e ele percebeu a dor que carregava. O cangaceiro, por algum motivo, sentiu que poderiam ajudá-la a reencontrar sua força. Um plano arriscado foi traçado. Maria, com o coração disparando, foi levada para um velho armazém, onde um encontro inesperado aconteceria. O rosto oculto do homem que a feriu. No silêncio do lugar, a verdade se desvelou como uma punhalada fria. O homem que havia sequestrado era Manuel, o respeitado comerciante da cidade. Aquele que todos confiavam. O mundo de Maria desmoronou. A realidade da vida em uma pequena cidade rural, onde respeito e medo se entrelaçavam. O confronto iminente entre moralidade e vingança balançava como um fio. Lampião e seu bando decidiram capturar Manuel, e a comunidade se aglomerou, atraída pela promessa de um espetáculo que drenou o medo e a curiosidade em cada um. As mãos de Maria tremiam. Seria esse o momento de justiça ou apenas mais um ciclo de sangue? Quando a punição pública ocorreu, a chama que devorou o assediador diante da multidão não foi apenas um ato de vingança. Era uma ameaça de violência que reverberava. Maria, agora casada, carregava as cicatrizes do passado. Seu casamento não era a segurança que sonhara, mas uma armadura contra suas memórias. O trauma seguia vivo, e uma sombra do passado passou a rondar-se. Algo estava no ar, frágil como o vento, mas palpável como um medo recente. Os ecos do passado poderiam retornar, e as perguntas sobre justiça e culpa não se apagaram. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz da manhã entrava pela janela, mas Maria não conseguia sentir o calor do sol. O coração pesado como pedra, sua mente atormentada pelas lembranças do que aconteceu. Ao seu lado, Vitório, o marido, tentava acalmá-la. Ele não entendia a extensão da dor dela, a sombra que pairava sobre o lar. Cada suspiro de Maria
era um eco do que havia perdido. Naquele dia em especial, a cidade estava em festa, mas para ela não havia alegria. O surto de alucinações a consumia. O grito de Maria ressoava em sua mente. A visão do homem mascarado a cercava em cada esquina. E mesmo com o burburinho da celebração lá fora, o silêncio de sua alma era ensurdecedor. Foi então que, durante o frenesi da festa, um grito cortou o ar. Maria e Vitório se entreolharam, os rostos pálidos de medo. O tumulto da multidão se concentrou em torno de algo. Eles correram para o centro, um impulso incontrolável os guiando. Ao chegarem, o que viram paralisou suas almas. Manuel, o comerciante, estava sendo arrastado pelos capangas de Lampião. A multidão aplaudia a cena. Mas algo não parecia certo. Maria ficou paralisada. O que acontecia? Ele era o homem que lhe havia feito mal, e a justiça estava sendo feita? Mas então, a realidade começou a desmoronar novamente. O que eram aquelas correntes nas mãos de Manuel? O pânico se alastrou como fogo em palha seca. Não, não pode ser, murmurou, sem acreditar no que via. O olhar de Manuel não era o de um homem covarde. Era um brilho ardente, um sorriso de desdém. A multidão, antes sedenta por sangue, agora parecia confusa, hesitante. E enquanto todos observavam, Manuel ergueu as mãos e falou com uma voz clara, capaz de cortar a pensão. Estão pensando que eu sou o vilão? Eu, um respeitado comerciante? A verdade é que muitos aqui têm suas mãos sujas. E se Lampião é o justiceiro, por que eu sou o alvo? Vocês todos sabem da verdade, mas têm medo de encarar. O choque reverberou na multidão. Suspiros de incredulidade, murmúrios cresciam. Os olhos de Maria se alargaram. Manuel continuou, agora mais audacioso. E se eu disser que a história é outra? O que fizeram com Maria? Nenhuma história é contada sem um lado. Eu só queria, somente queria, uma fraqueza na sua voz. Mas a multidão estava atenta. Queria, ele repetiu, com um olhar acusador aos que o rodeavam. Queria proteger essa cidade de quem realmente a ameaça. O que Lampião é para vocês? Um libertador? Ele é um ladrão travestido de herói. E quem são vocês para apontar dedos? Os olhares de vocês não são tão imaculados assim. Maria sentiu a terra se mover sob seus pés. O cangaceiro, que ela imaginava ser a sua esperança, agora se tornava a própria dúvida. Tudo em que havia acreditado se desvanecia. Lampião a encarou, e naquele momento ela percebeu. As intenções dele não eram tão claras quanto pareciam. Imediatamente, algo se quebrou dentro de Maria. A raiva subia. Um desejo de confrontar, de questionar. Mas a confusão também se instalou em seu coração. E se ela estivesse errada? E se sua dor fosse apenas parte de uma teia de mentiras? O que era verdade em um mundo tão repleto de sombras? Antes que pudesse processar mais, o caos explodiu. Lampião deu um passo à frente, e os gritos da multidão tornaram-se ensurdecedores. A linha entre herói e vilão já não existia. E no meio dessa tempestade de emoções e revelações, Maria soube que tudo aquilo era apenas o começo. A verdade estava escondida sob camadas de segredo. E ela estava prestes a desvendá-los. Mas a que custo? O que realmente era justiça? A incerteza tomou conta, e a história estava longe de terminar. Maria sentiu sua respiração falhar, o coração pulsando freneticamente em seu peito. A afirmação de Manuel ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. A linha entre o bem e o mal parecia desvanecer. O olhar da multidão mudava. A curiosidade se tornava dúvida. Maria estava presa em uma tempestade de emoções, a raiva e o medo dançando ao seu redor. Lampião avançou, a determinação em seu olhar. Ele não aceitaria as palavras de Manuel como verdade. Cale-se, ele gritou.
a voz ecoando como um trovão. Você não tem coragem para enfrentar suas ações. Mas, mesmo sua raiva, não parecia suficiente para silenciar a multidão, que agora se dividia. Uns gritaram por justiça. Outros hesitaram, questionando se a verdade era realmente tão simples. Então, de repente, o caos se instalou. Uma explosão repentina fez a terra tremer. Um redemoinho de poeira e gritos. Maria viu a multidão começar a dispersar. Uma onda de pânico que derrubou pessoas como folhas secas. O que estava acontecendo? O mundo ao seu redor se transformava rapidamente em um pesadelo. Lá na linha de frente da confusão, uma figura familiar surgiu. Maria piscou, incapaz de acreditar no que via. Era sua mãe, Ana, correndo em direção ao tumulto, com um olhar frenético. O que ela estava fazendo ali? Maria sempre pensou que a dor da perda a havia trazido para o fundo do poço. Mas ali estava ela, com uma determinação feroz que Maria nunca tinha visto antes. O que mais estava escondido sob a superfície daquela mulher que parecia tão frágil? A mãe de Maria parou em frente a Manuel, seus olhos brilhando não de medo, mas de uma fúria que Maria desconhecia. "Era você!" gritou Ana, a voz cortante como uma lâmina. "Você é o que eu temo, um lobo disfarçado de ovelha." O mundo ao redor delas emudeceu. O que estava acontecendo? A revelação a deixou sem palavras. Manuel, por sua vez, ficou paralisado. O sorriso havia desaparecido. Ele parecia um leão encurralado, a postura rígida, mas a fúria em seu olhar disputava a vantagem. "Você está louca! Eu sempre fui bom para essa cidade!" Mas o cerco se fechava. Os murmúrios da multidão se intensificavam. E agora Lampião estava ao lado de Ana, como um defensor. "Você não pode escapar deste momento. Todos sabem quem você realmente é." O choque foi palpável. A conexão de Maria com aquele homem era profunda e sem remorso. Mas agora a verdade começava a desvelar-se como uma ferida exposta. Ana estava prestes a revelar mais, quando de repente o chão sob seus pés desmoronou. Uma estrutura velha e frágil, uma construção próxima, ruía. Pedras e poeira voaram, engolindo tudo em um instante. A multidão gritou, uma onda de terror renovado. Maria, atordoada, viu sua mãe ser empurrada para o centro da tempestade de pedra e terror. E nesse momento pandêmico, uma sombra se ergueu. Outra figura familiar. O irmão de Maria, Pedro, emergiu na poeira, olhos fixos em Ana. "Mãe, não!" ele gritou. A confusão nos olhares era evidente, um emaranhado de sentimentos que se desdobrava em cena. O que Pedro estava fazendo ali? E o que essa relação representava? Maria sentiu o chão se afastar, a confusão se transformara em um redemoinho de segredos e revelações não ditas. Manuel, Ana, Pedro, Lampião, tudo começava a fazer sentido, mas não da maneira que ela esperava. O destino de cada um estava entrelaçado de formas que ela nunca poderia imaginar. O caos do colapso virou uma tempestade de incerteza. Maria não sabia se estava em um sonho ou em um pesadelo. O que era tudo isso? E, acima de tudo, o que a verdade realmente significava? A revelação estava longe de terminar, e seu coração pulsava com a expectativa do que viria a seguir. Maria sentiu sua respiração falhar, o coração pulsando freneticamente em seu peito. A afirmação de Manuel ecoava em sua mente, como um grito ensurdecedor. A linha entre o bem e o mal parecia desvanecer, e o olhar da multidão mudava. A curiosidade se tornava dúvida. Maria estava presa em uma tempestade de emoções, a raiva e o medo dançando ao seu redor, enquanto um silêncio inesperado tomava conta. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma explosão de gritos cortou o ar, mas não eram gritos de dor. Eram gritos de pânico,
de um terror que congelou a multidão. Maria virou a cabeça e viu uma figura saindo das sombras. O coração dela afundou. Era um homem, com uma máscara que lembrava um fantasma, uma figura aterrorizante que parecia ter saído de um pesadelo. E ele estava segurando uma arma. O grito da mãe ecoou, mas foi cortado pelo estrondo do tiro. O mundo parou. A cena girou como um vórtice. Maria não conseguia processar. Sua visão ficou embaçada enquanto a poeira subia em ondas. O que estava acontecendo? O desconhecido mirou diretamente para Manuel, e o chão pareceu tremer. Você não pode escapar, Manuel. A verdade vem à tona, gritou o homem, e as palavras cortaram como uma faca. Manuel, que até então tinha sido vilão, agora parecia um homem encurralado. A multidão ficou em choque, dividida entre a busca por justiça e o temor pelo desconhecido. Maria não conseguia desviar o olhar. A figura mascarada parecia se alimentar do terror que irradiava da multidão. Ela sentiu um silêncio profundo, enquanto a cena se desenrolava como um filme ruim. Manuel, em um instante, levantou uma das mãos, tremendo, mas sem perder a postura, e gritou: Vocês não sabem o que estão fazendo. Este homem não é quem ele diz ser. Ele está aqui para nos manipular. Os murmúrios aumentaram. O impacto das palavras de Maria teve um estalo. A natureza do homem que estava ali havia se transformado de repente, e por algum motivo, a presença dele agora se sentia mais ameaçadora do que qualquer um que estivesse na confusão. Foi nesse momento que Pedro, o irmão de Maria, tinha que decidir: proteger a mãe ou enfrentar o homem mascarado. Ele gritou por Ana, tentando trazê-la de volta à realidade. Mãe, fique atrás de mim. A proteção instintiva. A multidão estava à beira de um colapso. E o clima de tensão era palpável. E então, o inesperado. O homem agiu. Uma explosão ensurdecedora. Não de um tiro, mas de uma bomba. O chão sob os pés de todos explodiu em destroços. O medo se agravou. As pessoas gritando e tropeçando em um frenesi para escapar do caos. Enquanto tudo se desmoronava, Maria viu sua mãe e seu irmão sendo jogados em direções opostas pelas ondas de dor e desespero. E entre o caos, ela viu algo que a fez parar. A máscara do homem se deslocou, revelando um rosto familiar. Era alguém de sua infância, um amigo de longa data, que havia desaparecido misteriosamente. O que ele estava fazendo ali? O que mais ele levava em seu coração? A verdade estava se desdobrando em camadas tão complicadas que Maria mal podia acreditar. Quem era o verdadeiro vilão? O que mais eles não estavam contando? O que essa noite de revelações e segredos faria com todos ali? Os olhos de Maria se arregalaram de choque, e seu corpo se moveu automaticamente para tentar encontrar a mãe e o irmão em meio ao tumulto. Ela estava cercada pelo caos, mas ao mesmo tempo, um novo tipo de clareza iluminou sua mente. O que se escondia por trás daquela máscara e como tudo isso se relacionava com o que ela havia enfrentado? Era apenas o começo de uma verdade que poderia rasgar ainda mais vidas em 1000 pedaços. As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, mas estariam prontas para serem reveladas? O que se escondia por trás dos rostos de quem ela pensava que conhecia? Maria estava paralisada, o coração batendo descontroladamente enquanto a cena se desenrolava à sua frente. A figura mascarada de seu amigo de infância, Jorge, a deixava em choque. O que ele estava fazendo ali? O que tinha acontecido com aquele menino, alegre e brincalhão, para se tornar um ser tão sombrio? Tudo acontecia como um pesadelo, e ela não conseguia encontrar a saída. Os gritos ecoavam, a multidão estava em um frenesi, cada um lutando para entender o que estava acontecendo. Maria viu sua mãe, Ana, sendo empurrada para trás,
e o olhar desesperado de Pedro se revezando entre a mãe e ela. Um segundo parecia uma eternidade. A confusão pairava no ar, como uma névoa espessa, e a verdade que se aproximava parecia mais assustadora do que qualquer medo que já havia sentido. Jorge ergueu a arma com um tremor visível. "Eu não sou seu inimigo, Maria!" gritou ele, com a voz rouca e carregada de emoção. "Você não entende. Eu estou aqui para mostrar a verdade." Murmúrios confusos se espalharam pela multidão. Maria queria gritar, queria correr até ele e exigir respostas, mas a força misteriosa que o rodeava a mantinha ancorada naquele lugar. A lembrança de seus sorrisos na infância, os segredos que compartilharam, tudo parecia tão distante. Como ele pôde se transformar em um monstro? Você não conhece a história completa, continuou Jorge, igualando sua voz à urgência do momento. O que Manuel fez a você não foi por acaso. Ele é um homem que decepcionou a cidade inteira. O que você pensar que sabe não é tudo. Ele está envolvido com as decisões mais sombrias desta cidade. O olhar da multidão estava fixo em Manuel, e Maria sentiu a tensão aumentar. O homem que antes era um vilão estava se tornando uma potencial vítima às palavras incendiárias de Jorge. O que realmente estava acontecendo? As mentiras e as verdadeiras histórias estavam entrelaçadas em um fio delicado que agora parecia pronto para se romper. "Maria!" gritou seu irmão, Pedro, mais uma vez, enquanto se aproximava. "Não escute ele. Jorge não está bem. Ele precisa de ajuda." A devoção nas palavras dele era clara, mas as revelações de Jorge perfuravam a resiliência de Pedro. A multidão estava dividida, e cada segundo trazia um novo elemento de caos. Então, foi quando tudo mudou. Jorge, em um instante de fraqueza, abaixou a arma. "Vocês não entendem. Eu fiz isso por você, Maria. Fui eu que tirei você da escuridão. Eu que protegi sua família e sua cidade. Tudo o que fiz, fiz em nome do amor." Um silêncio cortante se seguiu. O coração de Maria pulou, não por amor, mas pelo que aquelas palavras significavam. Jorge havia feito? O que estava acontecendo? Um novo abismo se formou sob seus pés. O que se escondia sob camadas de segredos a respeito de Jorge? Ele não era mais apenas um amigo. Ele era alguém que tinha responsabilidades. Alguém talvez pior que Manuel. Os olhares da multidão, antes ajudando a definir Manuel como vilão, agora se voltavam para Jorge. A confusão e a brutalidade estavam apenas começando. A sensação de traição a envolveu, e tudo perdeu a lógica. Os sussurros se tornaram gritos. "Para de brincar com a nossa vida!" gritou uma mulher no meio da multidão, e essas palavras ecoaram, como um lembrete de que todos se sentiam enganados. O desespero começou a invadir o ar, e Maria, cercada por tudo isso, sentiu que suas certezas estavam se desfazendo. Só então, uma explosão ensurdecedora. Não de uma arma, mas do prédio em que estavam se desmoronando. Pedras e poeira voaram por todos os lados. Ana e Pedro foram jogados para longe, e Maria decidiu. Tinha que salvar sua mãe e seu irmão. Porém, ao correr para eles, as últimas palavras de Jorge a assombraram. "Eu fiz isso por amor." Ponto. O que o amor poderia ter de tão terrível? O que ele tinha feito? O caos ressoava em seu coração. Maria estava prestes a descobrir que aquele era apenas o começo, e com isso, novos segredos estavam prestes a ser revelados. Maria estava paralisada, o coração batendo descontroladamente enquanto a cena se desenrolava à sua frente. A figura mascarada de seu amigo de infância, Jorge, a deixava em choque. O que ele estava fazendo ali? O que tinha acontecido com aquele menino? Alegre e brincalhão, para se tornar um ser tão sombrio. Tudo acontecia como um pesadelo, e ela não conseguia encontrar a saída. Os gritos ecoavam, a multidão estava em um frenesi,
cada um lutando para entender o que estava acontecendo. Maria viu sua mãe, Ana, sendo empurrada para trás, e o olhar desesperado de Pedro se revezando entre a mãe e ela. Um segundo parecia uma eternidade. A confusão pairava no ar, como uma névoa espessa, e a verdade que se aproximava parecia mais assustadora que qualquer medo que já havia sentido. "Eu não sou seu inimigo, Maria!" gritou Jorge com a voz rouca e cheia de emoção. "Você não entende. Eu estou aqui para mostrar a verdade." Murmúrios confusos se espalharam pela multidão. Maria queria gritar, queria correr até ele e exigir respostas, mas a força misteriosa que o rodeava a mantinha ancorada naquele lugar. A lembrança de seus sorrisos na infância, os segredos que compartilharam, tudo parecia tão distante. Como ele pôde se transformar em um monstro? "Você não conhece a história completa", continuou Jorge, sua urgência crescendo. "O que Manuel fez a você não foi por acaso. Ele é um homem que decepcionou a cidade inteira. O que você pensa que sabe não é tudo. Ele está envolvido com as decisões mais sombrias desta cidade." Maria olhou para Manuel e sentiu que a raiva crescia de novo dentro dela. O homem que lhe causou dor, agora pintado como um antagonista em algo ainda mais sombrio, o que realmente estava acontecendo? As mentiras e as verdadeiras histórias estavam entrelaçadas em um fio delicado que parecia prestes a se romper. "Maria!" gritou Pedro, mais uma vez, enquanto se aproximava. "Não escute ele. Jorge não está bem. Ele precisa de ajuda." O desespero na voz de Pedro apenas aprofundou a confusão. O pânico se alastrava, a multidão dividida entre aqueles que pareciam temer por suas vidas e aqueles que queriam justiça, mas não sabiam como. Então, tudo mudou em um instante. Jorge, com uma expressão de dor e determinação, pegou algo em seu bolso, um pequeno dispositivo. Os olhos de Maria se arregalaram. Ele não. Ele encarou a multidão, e o desespero se transformou em algo inesperado. "Se alguém tentar parar isso, não hesitem em me apagar", gritou, e a tensão ficou palpável. "Não, Jorge, não faça isso", gritou Maria, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, ele acionou o dispositivo, e uma série de explosões e estilhaços se espalharam ao redor, criando uma onda de pânico que se alastrou por toda a cidade. A poeira subiu, cobriu os rostos em horror, enquanto gritos de terror ecoavam por todos os lados. O mundo se esborrachou em um turbilhão de caos. Maria viu sua mãe e Pedro serem lançados para longe, pessoas caindo, correndo, tudo envolto em gritos e desespero. O que ele havia feito? A sensação de perda e pavor a envolveu, enquanto tentava encontrar seu lugar em meio a esse pesadelo. No meio da confusão, algo a atingiu como uma flecha. O olhar de Jorge não era apenas de um amigo em desespero. Havia um brilho maligno em seus olhos, algo que parecia escuro e profundo. O que ele estava escondendo? Os ecos do passado começaram a dançar em sua mente. A infância compartilhada, os segredos, as promessas. O que mais ele não havia contado? Jorge era um homem quebrado, mas a extensão de seu desespero e suas motivações eram muito mais sinistras do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a destruição se espalhava, Maria sabia que tudo o que acreditava estava se desmoronando. A verdade estava se desvelando em camadas horríveis. E naquele momento confuso e caótico, uma pergunta pairou em seu coração. Jorge era o verdadeiro monstro? Ou a cidade inteira estava repleta de sombras inexploradas? A resposta estava mais próxima do que ela poderia imaginar. Mas a que custo? O caos ao redor de Maria se tornava um turbilhão infernal. A poeira das explosões envolvia tudo, como um véu denso que fazia com que o mundo perdesse a forma. O grito de sua mãe ecoava em sua cabeça, e o olhar de Pedro fixado em Jorge era como lâminas afiadas, buscando uma verdade que parecia não existir mais. Jorge, antes um amigo, agora um estranho,
com um semblante que aterrorizava. A multidão estava dividida, com parte correndo em pânico e outra gritando por justiça. O barulho dos chacoalhos e dos gripos tornava tudo confuso, mas Maria precisava entender. As palavras de Jorge sobre o que Manuel havia feito ressoavam em sua cabeça. A cidade inteira estava envolvida em uma teia de mentiras e segredos, e a verdade parecia dançar escape. Maria gritou, suas palavras lutando para cortar o tumulto. Mas Jorge não respondeu. Seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha, quase doentia. Ele parecia mais um espectro do que um amigo, e isso aterrorizava. Então o vento soprou e trouxe um murmúrio da multidão. Ele é louco, podiam ouvir as pessoas comentar. O que ele pretende fazer? Maria se aproximou de Jorge, sentindo uma mistura de medo e necessidade de saber. Naquele momento, ela percebeu que não podia hesitar. Você precisa parar, e implorou, mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Um tremor de raiva e desespero a percorreu. Enquanto ela tentava alcançar a verdade, Jorge ergueu a arma novamente, mas não na direção de Manuel ou da multidão. Ele a apontou diretamente para Maria. E se eu disser que você é parte disso tudo, Maria? Sua voz era um sussurro tenso, mas a multidão parou. Um silêncio doentio tomou conta do ar. O que eu fiz, fiz por você. Você é a chave. O que você está dizendo? Repetiu Maria, sentindo o coração falhar em seu peito. A verdade era um labirinto escuro. O que ele queria dizer com aquilo? Cada palavra parecia um golpe a mais em seu coração. As lembranças, as promessas da infância entre eles, pareciam misturadas com uma traição profunda. Você não entende ainda? Jorge prosseguiu, seu olhar penetrante cruzando com o dela. Eu só queria que você soubesse que a cidade é construída sobre mentiras. Manuel, Lampião, todos eles. E você, Maria, era o último segredo a ser revelado. Maria estremeceu. O que Jorge queria dizer com aquilo? O que ele estava escondendo? Reviravoltas de dor atravessaram seu corpo. Então, em um instante que parecia parar o tempo, algumas pessoas começaram a murmurar, apontando para Jorge. Naquele mesmo momento, uma figura apareceu no meio da multidão. Era a mãe de Maria, Ana, com um olhar determinado. Jorge, você não sabe do que está falando, gritou Ana. Maria percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe. Você precisa deixar essa encenação de lado. Você não entende a dor que causou. No meio de todas essas revelações, o chão começa a tremer. O que estava acontecendo? A cidade tinha raízes ainda mais profundas do que pensavam. Segredos se multiplicavam na terra. E então, tudo começou a desmoronar. Pedaços do prédio em ruínas estavam caindo ao redor deles, e o pânico se espalhava. Com uma determinação frágil, Maria olhou para Jorge, um homem que conhecia desde criança, agora um estranhão. Diga a verdade, Jorge. O que realmente aconteceu? O que você sabe sobre meu passado? Sobre a minha família? Seu coração pulsava forte. A adrenalina a empurrava pela necessidade de descobrir. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortante ecoou pela multidão, e em uma fração de segundo, as sombras do passado e do presente se juntaram em uma revelação cataclísmica. Uma figura emergiu atrás de Ana, com um rosto tão conhecido quanto aterrorizante. Era o pai de Maria, morto há anos. As coisas não são o que parecem, Maria. A voz do pai soou como trovão, e tudo ao redor dela desmoronou. A mente de Maria se quebrou em 1000 pedaços. O que estava acontecendo? O que era verdade e o que era mentira? As sombras dentro dos gritos à sua volta se tornaram um zumbido distante. A poeira ainda flutuava no ar, mas nada disso importava. O que estava acontecendo? Pai? A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Aquela figura familiar e ao mesmo tempo estranha se aproximou. O olhar dele era intenso, e sua presença irradiava uma tensão que Maria não conseguia explicar.
você não pode estar aqui. Ela mal conseguia articular suas palavras. Maria, você precisa ouvir. A cidade não é o que parece. Disse o pai, sua voz grave cortando o ar carregado de confusão e pavor. Ana, a mãe, agora estava paralisada, os olhos arregalados de incredulidade. Jorge ora ameaçava, ora clamava pela verdade. Mas a presença do pai era quase hipnotizante. O que ele estava fazendo aqui? E por que ninguém sabia que ele estava vivo? Existem forças muito mais poderosas nesta cidade. A multidão que antes se aglomerava em busca de resposta, agora estava em um estado de caos absoluto. Manuel, que parecia ter sido o alvo da fúria dos habitantes, agora estava como um espectador, a expressão dele misturando medo e surpresa. O olhar de Jorge caminhava entre Maria e o pai, confuso, diante de algo que estava além de sua percepção. Então, como se o tempo tivesse acelerado, um grito cortou o ar. Era um brado de desespero, e uma atmosfera elétrica se espalhou pela multidão. Alguém havia encontrado um cadáver, um corpo jogado em uma construção em ruínas. Crianças, homens e mulheres começaram a gritar, correr e apontar. A cena virou um frenesi surreal. Em meio ao tumulto, o olhar de Maria se fixou no corpo que estava sendo descoberto. E, quando o vi, o mundo dela desabou mais uma vez. Era uma figura familiar, mas distorcida. O corpo estava lá, e com ele, uma roupa que ela reconheceria em qualquer lugar. A capa que o pai sempre usava. Seu coração caiu em um abismo de incertezas. O que estava acontecendo? Pai, não! O grito dela ecoou. O mundo à sua volta explode em confusão. Como isso é possível? Você não pode estar morto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a dor a assolava. O pai a encarou, e ao invés de conforto, havia algo sombrio em seus olhos. É mais complicado do que você imagina, Maria. A vida que você sempre conheceu não é o que você pensa. A verdade sempre esteve escondida sob uma camada de mentiras e, bem, agora elas estão vindo à tona. Maria olhou para Jorge, depois para Manuel, depois para o corpo. Enquanto a multidão parecia hesitar entre a curiosidade e o horror, ela percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A linha entre o bem e o mal estava se apagando. Você não sabe de nada, Maria, Jorge gritou, a raiva e a confusão misturando no ar carregado. A cidade precisa de um sacrifício. Você é parte disso tudo, não somos apenas peças em um jogo. E com isso, o chão começou a tremer de novo. O corpo, o pai, as revelações, tudo girava. E o que deveria trazer clareza só aumentava o caos. O que mais estava escondido? Maria estava paralisada, o coração batendo descontroladamente enquanto a cena se desdobrava diante dela. O pai, que todos acreditavam estar morto, surgiu como um fantasma em meio ao tumulto. O olhar dele pesava, e a tensão no ar era densa. O corpo de um familiar caíra em ruínas ao redor e o caos da multidão parecia não ter fim. O que estava acontecendo? A vida dela nunca mais seria a mesma. Pai? A voz dela ecoou pelas sombras de angústia que lhe cercavam. A resposta dele seria a última explicação antes do colapso total. Cada segundo que passava parecia aumentar a dor em seu peito. Ana, a mãe, estava paralisada, o olhar fixo no homem que há tanto tempo vivia apenas em lembranças. Maria, você precisa ouvir. A voz do pai cortou o silêncio, firme e ressoante. A cidade não é o que parece. Todos, incluindo sua mãe, estão envolvidos nisso. E ao afirmar isso, ele a fixou com um olhar que misturava amor e um medo devastador. O mundo ao redor dela parecia implodir. O que ele estava insinuando? Jorge, que antes empunhava a arma, estava irrequieto, a frustração estampada em seu rosto. Isso não pode ser verdade, ele gritou, mas as palavras mal soaram diante da revelação de um novo caos. Você só está confundindo mais as coisas. E de repente,
A linha entre amigo e inimigo tornou-se escorregadia. O olhar obcecado de Jorge transparecia uma revelação sombria, enquanto sua voz tremia. Maria, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Seu pai está vivo por um motivo, e nós somos todos apenas peças neste jogo que eles controlam. Há algo muito mais profundo que o que você sabe. A multidão começou a murmurar, o pânico se alastrando de forma contagiosa. Uma menina próxima à cena começou a chorar e o desespero tomou conta do ar. No meio de toda a confusão, um homem do fundo da multidão começou a gritar como se tivesse descoberto algo terrível. É você, Manuel. Você sabia de tudo. Wiley acusou, os olhos ardendo com ira. Manuel, agora mais uma vez sendo chamado, ficou atônito. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ele parecia perder o controle à medida que todos voltavam a atenção para ele. A tensão estava aumentando e um silêncio tenso tomava conta. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Um segundo, e o chão tremia novamente. Solavancos fortes, como se o mundo estivesse se partindo. Então, uma prisão abrupta de luz e sombra. Uma explosão. O prédio em ruínas ao fundo rachou, atravessando a realidade inalterada, e Maria viu os tijolos e pedaços de madeira voarem como flechas. Uma onda de calor e destroços a envolveu, e antes que pudesse reagir, um fragmento afiado disparou em sua direção. Era como se o tempo tivesse parado. O impacto a jogou para longe, e enquanto ela estava no ar, a última imagem que viu foi Jorge gritando, sua voz invisível em meio ao caos. A dor percorreu o corpo. Ela caiu no chão, ofegante, sem conseguir ver o que havia acontecido ao seu redor. Apenas a pressão do pânico e da confusão. O que estava levantando e arrasando tudo agora parecia apagar não só a cidade, mas também as memórias de quem ela era antes. Quando finalmente conseguiu se erguer, outra transformação a desarmou. Aquela mesma figura familiar, o pai, estava caída aos seus pés, não como ela pensou que estaria, em proteção, mas agonizando pela ferida no peito. O olhar dele estava cheio de desapontamento. Maria. A voz dele soava fraca. A verdade do que você sabe é muito mais insuportável do que você imagina. Maria gritou. O eco da dor atravessou a multidão. O peso de tudo o que havia acontecido lhe esmagava como 1.000.000 de pedras. O que está acontecendo? Ela se virou para Jorge, mas ele estava apenas parado, olhando para ela, paralisado por um segredo que talvez nem soubesse que possuía. E foi nesse momento que as lembranças começaram a voltar, as conversas, os sussurros, as promessas que ela nunca deveria ter ignorado. O que mais havia sido escondido sobre quem eram e o papel que cada um desempenhara neste jogo sombrio. Maria não tinha certeza se seria capaz de lidar com a verdade. A pergunta agora era se algum dia conseguiria saber completamente quem realmente eram aqueles que lhe rodeavam. Se seria capaz de confiar em algum deles novamente. Mas antes que pudesse processar, uma nova onda de pânico se espalhou. As vozes começaram a gritar, e a luz ia sendo encoberta. O futuro agora era uma incerteza, e Maria sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. O que significava tudo isso? A verdade estava finalmente emergindo, mas em que custo? O silêncio após a explosão era ensurdecedor. Maria estava atordoada, o corpo fraco, mas a mente uma tormenta. Ela tentou se levantar, mas as lágrimas foram mais fortes. O pai deitado ali, a dor em seu rosto era palpável. Pai, não! Por favor, não! Gritou, mas as palavras pareciam se perder na confusão. A multidão estava paralisada entre o pânico e a incredulidade. Jorge, antes tão seguro, agora estava angustiado.
Maria, eu não queria que isso acontecesse. Ele balbuciava. Mas não havia mais espaço para palavras. O que havia feito era irreparável. A adrenalina congelou o tempo, enquanto todos processavam a cena horrenda. Ana, a mãe, correu em direção a Maria, seus olhos transbordando de desespero. Ele ainda está vivo, querida. Temos que ajudá-lo. O tom de esperança naquela voz parecia uma ironia cruel diante da realidade que todos estavam enfrentando. Era difícil saber o que era verdade e o que era mais uma camada de mentiras. Não, mãe, olhe para ele. A verdade estava diante delas, uma verdade que não podia ser ignorada. Manuel se afastou da cena, seu olhar refletindo a confusão que reinava. Ele não era mais o vilão ou a vítima. Era um homem em uma cidade cheia de segredos. Vocês não sabem de tudo, ele murmurou, mas ninguém estava ouvindo. Maria sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza. Por que você não nos disse? O que mais está escondido? O céu escurecia sobre eles, como se o universo estivesse dando um passo para trás, observando o caos. Não é o que parece. Manuel se lançou na defesa. Todos nós temos nossas sombras. As palavras ecoaram, e Maria percebeu que só haveria verdade quando se olhasse nos olhos uns dos outros. Mas havia um peso que tornava isso quase impossível. Naquela confusão, um movimento atraiu a atenção. O irmão Pedro emergiu da poeira. Sua expressão refletia a luta interna que todos enfrentavam. Maria, precisamos sair daqui, ele gritou. O mundo despedaçado exigia decisões rápidas, mas no fundo, no meio de tudo, Maria teve um lampejo. A verdade, precisamos encarar a verdade juntos, disse, enfrentando seus medos, suas dores. Ela olhou para seu pai, tentando encontrar uma resposta em seu olhar pálido. Diga-me o que fazer. Ele balançou a cabeça, o peso de erros passados pesando sobre seus ombros. Só posso te dizer que enquanto houver vida, sempre há esperança. Lutem uns pelos outros. As palavras caíram no ar como uma promessa. E então, como um estalo de luz, Maria percebeu. A cidade inteira estava presa em um ciclo de mentiras, mas elas poderiam finalmente ser quebradas. Jorge, Manuel, todos nós temos que unir forças, disse ela. Precisamos reconstruir a cidade. Vamos expor as verdades que nos prenderam. Mas a atmosfera chacoalhava. O clima estava tenso. Pode parecer um desejo de história de conto de fadas, mas a luta estava apenas começando. O que havia ali era apenas o começo. Todos olharam para o horizonte, onde o sol estava se pondo, como um sinal de que as sombras se dissipariam. Maria puxou a mão de Pedrinho, a mão de sua mãe, e tudo tornou-se cristalino. Eles iriam lutar juntos, não apenas pela verdade, mas pela redenção. Corações partidos ainda poderiam ser costurados, se eles conseguissem colocar as mentiras de lado. A cidade não poderia se reerguer sem coragem. Mas o mistério ainda pairava no ar. Novas perguntas surgiriam. Novos desafios estavam por vir. O que será que os aguardava nessa nova jornada? Com sentimentos fragmentados e esperanças somadas, o futuro os aguardava. E apenas o tempo diria como a história continuaria. Ei, antes de você ir, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos reservadas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É só clicar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.